Palavras de Cristo à esposa sobre como a divindade de Deus pode ser verdadeiramente chamada de virtude. Sobre as várias quedas da humanidade provocadas pelo demônio, sobre os vários remédios dados a providenciados através de Cristo para ajudar a humanidade. Capítulo 17. O Filho de Deus falou à esposa dizendo: acreditas firmemente que aquilo que o sacerdote segura em suas mãos é o corpo de Deus? Ela respondeu: eu firmemente acredito nisso, assim como o Verbo enviado a Maria se tornou carne e sangue em seu ventre. Como também o que agora vejo nas mãos do sacerdote acredito ser verdadeiro Deus e homem. O Senhor respondeu a ela: eu sou o mesmo que está falando contigo, permanecendo eternamente na natureza divina, tendo me tornado humano no ventre da Virgem, mas sem perder minha divindade. Minha divindade certamente pode ser chamada de virtude, já que há duas coisas nela: o poder mais poderoso, a fonte de todo o poder, a sabedoria mais sábia, a fonte, é assento de toda a sabedoria. Nesta natureza divina, todas as coisas que existem são ordenadas sabiamente e racionalmente. Não há um pequeno ponto no céu que não esteja nela e que não tenha sido estabelecido ou previsto por ela. Nenhum único átomo na terra ou faísca no inferno está fora da sua regra e pode se esconder da sua presciência. Você sabe por que eu disse nenhum pequeno ponto no céu? Bem, um ponto seria o traço final em uma palavra. De fato, a palavra de Deus é o traço final em todas as coisas e foi determinado para a glorificação de todas as coisas. Porque eu disse nenhum único átomo na terra, senão porque todas as coisas terrestres são transitórias, nem mesmo átomos, por pequenos que sejam, são fora do plano e da providência de Deus. Porque eu disse nenhuma faísca no inferno, senão porque não há nada no inferno exceto a inveja? Assim como a faísca vem do fogo, todos os tipos de maldade e inveja vêm dos espíritos impuros, com o resultado que eles e seus seguidores sempre têm inveja, mas nunca o amor de qualquer tipo. Portanto, o perfeito conhecimento e poder estão em Deus. E é por isso que cada coisa é assim disposta, que nada é maior do que o poder de Deus, nem nada pode ser feito contrário à razão, pois todas as coisas foram feitas racionalmente, adequadas à natureza de cada coisa. Então a natureza divina, que pode ser corretamente chamada de virtude, mostrou sua maior virtude na criação dos anjos. Ela os criou para sua própria glória e para deleite deles, de forma que para isso eles devem ter caridade e obediência. Caridade pela qual amem somente a Deus, obediência pela qual obedeça a Deus em todas as coisas. Alguns dos anjos foram, por maldade, desviados e por maldade colocaram sua vontade contra essas duas coisas. Eles voltaram suas vontades diretamente contra Deus, ao ponto de que a virtude se tornou odiosa para eles. E, portanto, aquilo que era oposto a Deus se tornou adorável a eles. Por causa dessa direção desordenada das suas vontades, eles mereceram cair. Não foi Deus que causou a queda deles, mas eles mesmos a causaram através do abuso de seus próprios conhecimentos. Quando Deus viu a redução no número da população da morada celestial que tinha sido causada pelos seus pecados, Ele novamente mostrou o poder de sua divindade. Em troca, Ele criou os seres humanos em corpo e alma.
ele lhes deu 2 bens, ou seja, a liberdade para fazer o bem e a liberdade para evitar o mal. Porque já que mais nenhum anjo seria criado, foi conveniente que os seres humanos deveriam ter a liberdade para subir ao patamar angelical se desejassem. Deus também deu à alma humana 2 bens, isto é, uma mente racional com a finalidade para distinguir uma coisa da outra e o melhor do excelente. É a fortaleza para perseverar no bem. Quando o demônio viu este amor de Deus pela humanidade, ele o considerou então em sua inveja. Deus criou algo novo que pode subir ao nosso lugar e, pelo seu próprio esforço, ganhar aquilo que perdemos por negligência. Se nós conseguimos enganá-lo e causar sua queda, ele vai parar seus esforços e então ele não vai subir a tal nível. Então, tendo feito um plano de embuste, eles enganaram o primeiro homem e prevaleceram sobre ele com minha justa permissão. Mas como e quando o homem foi derrotado? Na verdade, quando ele deixou de lado a virtude e fez o que era proibido. Quando a promessa da serpente o agradou mais do que a obediência a Deus. Devido a esta desobediência, ele não poderia viver no paraíso, já que ele tinha desprezado a Deus, e nem no inferno, já que sua alma, usando a razão, examinou cuidadosamente o que tinha feito e teve arrependimento de seu crime. Por esse motivo, o Deus de virtude, considerando a desgraça humana, arranjou um tipo de aprisionamento ou lugar de cativeiro, onde as pessoas pudessem reconhecer suas fraquezas e se reparar quanto à sua desobediência, até que merecesse alcançar o nível que eles perderam. O demônio, enquanto isso, levando isso em consideração, quis matar a alma humana por meio da ingratidão. Injetando sua imundície dentro da alma, ele tanto escureceu seu intelecto que ela não tinha nem amor nem temor de Deus. A justiça de Deus foi esquecida e seu julgamento desprezado. Por essa razão, a bondade e os dons de Deus não eram mais apreciados e caíram no esquecimento. Assim, Deus não foi amado, e a consciência humana estava tão escurecida que a humanidade ficou em um estado desprezível e caiu ainda em maior desgraça. Embora a humanidade estivesse em tal estado, ainda a virtude de Deus não faltava. Em vez disso, ele revelou sua misericórdia e justiça. Ele mostrou sua misericórdia quando revelou a Adão e outras boas pessoas que eles poderiam obter ajuda em um tempo predeterminado. Isto incitou o fervor e o amor deles a Deus. Ele também revelou sua justiça através do dilúvio no dia de Noé, que encheu os corações humanos com o temor de Deus. Mesmo depois daquilo, o demônio ainda não deixou de molestar mais tarde a humanidade e a atacou por meio de outras 2 maldades. Primeiro, ele inspirou a incredulidade nas pessoas. Segundo, a desesperança. Ele inspirou a incredulidade para que as pessoas não pudessem acreditar na palavra de Deus, mas pudessem atribuir seus milagres à sorte. Ele inspirou a desesperança para que não esperassem serem salvos e obtivessem a glória que haviam perdido. O Deus da virtude forneceu 2 remédios para combater essas 2 maldades. Contra a desesperança, ofereceu a esperança, dando a Abraão um novo nome e prometendo-lhe que do seu sêmen nasceria aquele que lhe conduziria e aos seguidores de sua fé de volta à herança perdida. Ele também apontou profetas aos quais ele revelou a forma de redenção e os tempos e locais de seu sofrimento.
A respeito da segunda maldade, da incredulidade, Deus falou a Moisés. Ele revelou sua vontade e sua lei, apoiando suas palavras com preságios e ações. Embora tudo isso tenha sido feito, ainda o demônio não desistiu de sua maldade. Constantemente instiga a humanidade a piores pecados. Inspira outras duas atitudes no coração humano. Primeiro, considerar a lei como insuportável e que faz perder a paz do coração ou tentar cumpri-la. Segundo, inspira a ideia de que a decisão de Deus de morrer e sofrer por caridade é incrível e muito difícil de acreditar. Novamente, Deus proporcionou 2 remédios para essas duas maldades. Primeiro, ele enviou seu próprio filho ao ventre da Virgem a fim de que ninguém perdesse a paz da mente sobre quão difícil de ser cumprida era a prática da lei, já que, tendo assumido a natureza humana, seu filho cumpriu as exigências da lei e então a tornou menos rigorosa. A respeito da segunda maldade, Deus demonstrou a perfeição da virtude. O Criador morreu pela criação, o justo pelos pecadores. Inocente, ele sofreu até a última gota, como tinha sido dito pelos profetas. Mesmo assim, a perversidade do demônio não cessou, e novamente ele se levantou contra a humanidade, inspirando mais 2 maldades. Primeiro, inspirou o coração humano a desprezar minhas palavras. Segundo, a levar meus feitos a caírem no esquecimento. A virtude de Deus começou, novamente, a indicar 2 novos remédios contra esses 2 males. O primeiro é honrar minhas palavras e se responsabilizar por imitar minhas ações. É por isso que Deus os guia por seu Espírito. Ele também revelou sua vontade na terra para seus amigos através de ti por 2 razões em particular. A primeira é para revelar a misericórdia de Deus, de forma que as pessoas possam aprender a se lembrar do amor e sofrimento de Deus. A segunda é para lembrá-los da justiça de Deus e para fazê-los temer a severidade do meu julgamento. Portanto, diga a este homem que, em vista de que minha misericórdia já veio, ele deve trazê-la à luz para que as pessoas possam aprender a buscar misericórdia e ficarem atentas aos próprios julgamentos. Além disso, diga a ele que, embora minhas palavras tenham sido escritas, elas ainda devem primeiro ser pregadas e colocadas em prática. Podes entender isso por meio de uma metáfora. Quando Moisés estava para receber a lei, um cajado foi feito e 2 tábuas de pedras foram cortadas. Entretanto, ele não fez milagre com o cajado até que houvesse uma necessidade e a ocasião demandasse isso. Quando a hora certa chegou, houve uma demonstração de milagres e minhas palavras foram provadas pelos feitos. Do mesmo modo, quando a nova lei chegou, primeiro meu corpo cresceu e se desenvolveu até o momento adequado, e a partir daí minhas palavras foram ouvidas. Entretanto, embora minhas palavras tenham sido ouvidas, elas ainda não tiveram força e resistência em si até serem acompanhadas pelos meus feitos. E elas não foram cumpridas até que cumpri todas as coisas que foram profetizadas sobre mim através da minha paixão. Agora é a mesma coisa. Embora minhas palavras de amor tenham sido escritas e devessem ser transmitidas ao mundo, elas ainda não podem ter nenhuma força até que estejam completamente trazidas à luz.